Olá, eu sou Ricardo Melão, deputado estadual pelo Partido Novo aqui em São Paulo e também líder RAPS. Olá pessoal, eu sou Marina Elou, deputada estadual pela Rede de Sustentabilidade aqui em São Paulo e líder RAPS. No primeiro capítulo falamos sobre a função dos deputados estaduais. No segundo episódio nós falamos sobre comissões, no terceiro episódio nós falamos sobre o processo legislativo e as leis em geral e agora nesse episódio nós vamos falar sobre orçamento público. Orçamento público é um documento legal onde são estabelecidas a previsão de receitas e de despesas do governo durante um ano. O que significa isso? Quanto que o governo vai arrecadar em termos de tributos e aonde ele vai gastar esse dinheiro e de que forma. A composição do orçamento da Federação, do Estado e dos municípios é composta por 3 documentos muito importantes. O primeiro deles é a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. É o primeiro documento que compõe o ciclo do orçamento. Ele dá as diretrizes macro de quais são as prioridades daquele governo, qual é aquele plano de trabalho e como o orçamento deveria se desdobrar. Ele não fala de nenhum montante de volume de recursos, ele fala só de quais são as diretrizes para a distribuição do orçamento. Ela tem duração de 1 ano e normalmente é aprovada no meio do ano até o final de junho. E se ela não for aprovada, não haverá recesso parlamentar no meio do ano. Gente, só para destacar, recesso não significa férias. Significa apenas que não tem sessão legislativa no plenário, mas o restante dos trabalhos de um deputado continua, normalmente. Na sequência vem o planejamento plurianual, que é um planejamento que vem no primeiro ano do governo, falando dos 4 anos de atuação daquele mandato, quais são os programas prioritários, como aquelas diretrizes vão se desdobrar em políticas públicas. No planejamento plurianual, a gente começa a falar um pouco dos montantes de valores que a gente quer dividir o orçamento. E, por fim, a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, que a gente aprova todos os anos, realmente detalhando, a partir de quais são os programas do PPA e das diretrizes da LDO, o orçamento de cada ano, com um valor específico para cada atuação de cada secretaria. Essas 3 ferramentas que a gente mencionou, elas são de iniciativa, ou seja, são propostas pelo governador. O que cabe a nós, deputados, é alterar o que a gente achar importante e aprová-las aqui na Assembleia. A gente faz isso por meio de emendas. Então a gente constrói as emendas na LDO, no PPA e na LOA, e a partir das nossas emendas, a discussão sobre o que pode ou não ser atendido. Tem um relator de cada uma dessas leis, que é um deputado da casa, e que ele acolhe com as emendas e coloca em votação. E aí foi o que houve justamente na semana passada, que nós aprovamos a LDO, na quarta-feira. E aprovadas no plenário, o governador pode vetar ou sancionar, dependendo da conveniência dele, e esse veto pode ser derrubado depois pela Assembleia, se a Assembleia entender que isso é importante. Depois do orçamento aprovado, como que a gente pode acompanhar? Cada mandato tem esse documento, pode cobrar e fiscalizar durante o ano como o orçamento está sendo empenhado, se está sendo dinheiro gasto ou não, mas também cada estado tem seu próprio Tribunal de Contas que faz essa análise e que no final do ano manda essa análise e essa avaliação para casa para que a gente aprove ou rejeite as contas do governo. Se o governo descumprir o que tiver estabelecido nas leis de uma dessas 3 peças, ele responde por crime de responsabilidade com o risco do governador até perder o mandato. Mas é bem difícil disso acontecer, inclusive porque a gente pouco acompanha essa atuação do Legislativo. Então fica o convite para que você cobre seus deputados, seus vereadores e deputados federais, para que a gente cada vez mais esteja próximo sobre a cobrança e fiscalização do orçamento do nosso país. Bom, respondendo agora a pergunta que apareceu no site do Luiz Alberto de Toledo, que ele pergunta o seguinte: por que as leis estaduais não são noticiadas e não chegam a conhecimento da população? A maioria das leis aprovadas parecem de nada servir. Bom, primeiro porque na esfera estadual a gente tem uma competência que ela se chama competência residual. 80% das leis importantes da nossa vida estão lá na esfera federal, ou seja, quem apresenta são os deputados federais e senadores, ou seja, lei trabalhista, direito civil, direito penal, tudo isso é do âmbito federal. No âmbito municipal nós temos as leis que organizam o espaço público e o convívio nele, ou seja, lei de zoneamento, plano diretor. As leis estaduais, nessa competência residual que eu mencionei, o que significa isso? Significa que ela pode legislar desde que não contrarie uma lei federal já existente. Então, realmente, são poucas as coisas que a gente pode criar de leis que são realmente impactantes na vida das pessoas. Isso afasta o acompanhamento legislativo, tanto do noticiário como das pessoas.
Inclusive esse projeto Diário da Leste serve justamente para isso, para dar mais destaque aqui para essa casa, para que o cidadão possa entender o que está acontecendo aqui dentro. E entender que os deputados estaduais têm um papel muito além do que criar novas leis, mas também de cobrar e fiscalizar, de aproximar os municípios, os vereadores, as pessoas do governo e do estado e de principalmente aprovar, acompanhar, cobrar e fiscalizar o orçamento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui seu recado e até o próximo vídeo, gente.